Falta-te uma coisa. Marcos capítulo 10, do versículos 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Tenho lido Marcos 10, 17 a 23. Falta-te uma coisa, disse Jesus ao jovem que o procurou. Nós não podemos deixar de reconhecer que este jovem que procurou Jesus, moço rico, ele teve como razão para a sua procura de Jesus, é porque ele desejava saber como obter a vida eterna. Ele não procurou Jesus por uma questão ligada à vida material, mas buscou Jesus para receber orientação acerca de como saber como ter a vida eterna. Nós, hoje, entendemos que muitas pessoas procuram Jesus por motivos secundários, ligados a esta vida material, e o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 15, 19, que se esperamos em Cristo só nesta vida, ou seja, para enfrentar os problemas que temos nesta vida secular, humana, nós somos de todas as pessoas as mais dignas de lástima. Porque Jesus tem muito mais a oferecer do que nos dar bens materiais ou nos dar saúde, se bem que isso ele nunca negou e atendeu todos que o procuravam com este propósito. Mas, como dissemos, ele pode fazer mais do que nós pensamos, às vezes, que ele pode fazer. E pedir vida eterna, saber como herdar a vida eterna, é algo de suprema importância. Porque o próprio Jesus disse que aproveita se o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Então, saber onde obter segurança para o futuro desta vida, ter vida eterna, que significa ter uma vida de comunhão com Deus, permanentemente, eternamente, é algo que toda pessoa devia procurar. Mas, infelizmente, as coisas terrenas suplantam essa necessidade urgente de termos certeza de vida eterna. Na carta de João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 11 a 13, está escrito o seguinte: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que criais no nome do Filho de Deus. Logo, o jovem acertou em procurar Jesus para a solução desse magno problema, como herdar a vida eterna. Jesus lhe perguntou: sabes os mandamentos? E ele respondeu que sim, desde que Jesus os pronunciasse. E depois de Jesus relatar alguns preceitos da lei de Moisés, como temos dito, que contém não apenas 10 mandamentos, mas 613 mandamentos que estão nos 5 livros chamados Pentateuco. Ele, depois de ouvir o relato de cada um, parcialmente, dos mandamentos, ele respondeu com muita segurança: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus lhe disse: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Só que essa coisa que Jesus mencionou que lhe faltava para herdar a vida eterna, para ele era tão difícil desfazer-se ou atender o pedido de Jesus, que registra o texto sagrado que a única pessoa que recusou ser discípulo de Jesus e sair triste da presença de Jesus, porque todas as pessoas que procuraram Jesus sempre encontraram apoio, resposta para as suas necessidades, mas este jovem, tão bem intencionado, quando Jesus lhe falou para desfazer-se da sua fortuna, visto que seu coração estava no seu dinheiro, e em troca ter um tesouro no céu e vir seguir a Jesus, ele retirou-se triste. Você, meu prezado ouvinte, você tem ouvido muitas vezes o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E me permita fazer esta pergunta: que está faltando a você hoje, por exemplo, para você obter a vida eterna, para ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo? Você já aceitou Jesus como Salvador? Já entregou seu coração a Ele? E na vida cristã, nós encontramos às vezes crentes para quem sempre falta alguma coisa. Por exemplo, no Salmo 103, versículo 1, o salmista se expressou assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu pergunto a você, você tem continuamente bendito a Deus, dando-lhe graças por tudo que tem ocorrido de bom na sua vida? Ou você é uma pessoa que pede, mas não se lembra de agradecer a Deus? E o salmista então fazia um convite à sua alma: ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Talvez esteja faltando uma coisa para você que já aceitou Jesus como Salvador. É você pedir a Deus o que o escritor do Salmo 27, versículo 4, pediu. Ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
Quantos de nós, às vezes, estamos vivendo dentro da situação que aponta o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a quem o escritor da epístola admoesta, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. Você não tem feito esse pedido a Deus? E está lhe faltando pedir a Deus, você que nota que você não tem alegria de servir a Deus, de estar na casa de Deus, peça continuamente o mesmo que o escritor bíblico pediu, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E para você, minha irmã, que é uma pessoa zelosa, dedicada à família, que quer sempre manter a casa em ordem, parabéns por isso. Mas talvez seja oportuno dizer que ele está faltando uma coisa que faltava a Marta. Quando Jesus entrou em sua casa, ela estava pressurosa, ativa, correndo de um lado para o outro, enquanto sua irmã, sentada aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. E ela não se conteve e trouxe uma repreensão, naturalmente velada, mas disse a Jesus assim abertamente: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Parece, Senhor, que tu não estás observando a situação. E a resposta de Jesus foi muito clara: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Talvez seja essa situação que esteja ocorrendo com você. Então eu repito a pergunta: que lhe falta? Que lhe falta? Jesus disse ao jovem: falta-te uma coisa. Será que não está faltando a você perdoar alguma pessoa? Será que não lhe falta dar um passo e aceitar Jesus como Salvador? Por que não o faz agora? Várias vezes, por esta emissora, nós temos lido o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, quando ali está um convite para uma aceitação do Senhor Jesus Cristo mediante uma confissão. Da maneira como um casal se chega diante do juiz e ele interroga-se da vontade de ambos se casarem, e desde que haja anuência por parte dos dois, então o casamento se efetua. E diz a Bíblia, para termos um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador, diz o texto: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. E o versículo 13 conclui: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não quer fazer agora isto que lhe falta para a sua decisão por aceitar Jesus como Salvador e Senhor? Infelizmente, a Bíblia não relata mais nada acerca do jovem. Jovem bem intencionado, que queria herdar a vida eterna,
Mas quando Jesus tocou no ponto nevrálgico da sua vida, sua riqueza, ele amava, acima de tudo, o seu dinheiro. Ele retirou-se triste. E Jesus então disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí está. Que Deus possa abençoá-lo, que nesta coisa que lhe falta, você possa reconhecer e se comprometer a abandoná-la ou tomar atitude positiva de aceitar Jesus e tornar-se discípulo dele. Faça isso. Amém.